mística Cidade de Deus, milagre de sua onipotência e abismo da graça, história divina e vida da Virgem Mãe de Deus, Rainha e Senhora. Santíssima Maria, restauradora da culpa de Eva e medianeira da graça, ditada e manifestada nestes últimos séculos pela mesma Senhora, Mãe do Céu, a sua escrava Soror Maria de Jesus, humilde abadesa deste convento da Imaculada Conceição da Vila de Ágreda, para nova luz do mundo, alegria da Igreja Católica e confiança dos mortais. Primeiro tomo, Maria no mistério da criação. Na pré-história de Jesus, primeira parte, sobre a vida e mistério da Rainha do Céu, e que o Altíssimo realizou nesta criatura, desde sua Imaculada Conceição até em seu virginal seio, o Verbo assumiu a natureza humana, os favores que lhe fez nestes primeiros 15 anos e o muito que pessoalmente ela adquiriu com a divina graça. No primeiro livro, contém a predestinação de Maria Santíssima, sua concepção imaculada, nascimento e seus atos e exercício até ser apresentada no templo. No segundo livro, contém a apresentação da princesa do céu no templo, os favores que a destra divina lhe concedeu, a altíssima perfeição com que observou as cerimônias do templo, o grau de suas heróicas virtudes e espécies de visões, seu santo desposório e o mais, até a encarnação do Filho, inclusive. Declaração da Escritura. Esta divina história, como em toda ela fica repetido, escrevi por obediência aos meus superiores e confessores que dirigem minha alma, garantindo-me por esse meio ser vontade de Deus que escrevesse, obedecendo a sua Mãe Santíssima, que por muitos anos assim me ordenou, e ainda que a submeti inteiramente à censura e julgamento de meus confessores, sem haver palavra que não hajam visto ou conferido comigo. Apesar de tudo isso, sujeito-a de novo ao seu melhor parecer. Acima de tudo, sujeito à emenda e correção da Santa Igreja Católica Romana, e cuja censura e doutrina, como filha sua, protesto-me submissa, para crer e seguir somente aquilo que a mesma Santa Igreja, nossa Mãe, aprovar e crer, e para reprovar o que ela reprovar, porque nesta obediência quero viver e morrer. Amém. A vida da Rainha do Céu. Razão de ser escrita esta obra e outras advertências. A escritora se justifica. Experimente-se compreender e será felicidade se alguém o conseguir que uma simples mulher, por natureza a mesma ignorância e fragilidade, e por suas culpas a mais indigna, nestes últimos séculos, quando a Santa Igreja se encontra tão bem provida de mestres e homens doutíssimos, tão enriquecida com a doutrina dos santos padres e doutores sagrados, em ocasião tão inoportuna, quando até os que professam a vida espiritual, sob a direção de pessoas sábias e prudentes, vivem perturbados e inseguros, sendo este caminho extraordinário olhado pelo mundo como suspeito e o mais perigoso de todas na vida cristã. Em tais circunstâncias, não me causaria muita admiração se alguém, considerando superficialmente que uma mulher como eu se atreva a escrever coisas divinas e sobrenaturais, logo me condenasse por audaciosa, leviana e presunçosa. Na mesma obra e sua dificuldade, todavia, pode-se encontrar adequada justificação. Existem coisas tão elevadas e superiores a nossos pensamentos
e tão desproporcionadas às forças humanas que o empreendê-las ou nasce de pouco juízo ou procede da força de outra fonte superior e de maior poder. A Mãe de Deus ultrapassa os anjos e os homens. Filhos fiéis da Santa Igreja, devemos confessar que todos os mortais, não somente com suas forças naturais, mas ainda juntando-lhes os da graça comum e ordinária, são incapazes, ignorantes e mudos para a empresa tão difícil como esta: explicar e escrever os ocultos mistérios e excelsos sacramentos que o poderoso braço do Altíssimo operou na criatura que destinara para sua mãe. Formou-a com impenetrável mar de sua graça e dons, e nela depositou os maiores tesouros da divindade. Não é muito, portanto, que a ignorância de nossa fraqueza se reconheça incapaz, quando os mesmos espíritos angélicos fazem outro tanto e se declaram balbuciantes para falar sobre assunto que ultrapassa seus pensamentos e capacidade. Por tudo isto, a vida desta fênix das obras de Deus é livro tão fechado, Apocalipse 4:3, que não se encontra, quer no céu, quer na terra, quem dignamente possa abri-lo. É claro que só é possível ao poderoso Senhor, que a formou mais excelente que todas as criaturas, e a mesma Senhora, Rainha e Mãe Nossa, que teve capacidade para receber e apreciar tão inefáveis dons, para manifestá-los na medida e tempo que for do agrado de seu unigênito Filho. Também esta está em suas mãos escolher instrumentos adequados e para sua glória mais idôneos. Os desígnios de Deus são insondáveis. Bem julgara eu que tais instrumentos fossem os mestres e homens doutos da Igreja Católica, ou os doutores das escolas que nos têm ensinado o caminho da luz e da verdade. As razões e pensamentos do Altíssimo, porém, se elevam acima dos nossos, quanto aos céus se distanciam da terra. Ninguém pode reconhecer seus desígnios, nem em suas obras lhe dar conselho. Ele é quem sustenta o santuário nas mãos, pesa os ventos, encerra os mundos em suas palmas, e com a equidade de seus santíssimos conselhos dispõe todas as coisas com peso e medida, dando a cada uma lugar e tempo oportuno. Ele derrama a luz da sabedoria e por sua justíssima bondade a distribui. Ninguém pode subir ao céu para arrebatá-la, ou tirá-la das nuvens, nem conhecer seus caminhos, ou descobrir suas ocultas veredas. Somente ele aguarda em si mesmo, e como vapor e emanação de sua imensa caridade, esplendor de sua eterna luz, espelho sem mancha e imagem de sua bondade eterna, transfunde-a por meio das almas santas às nações, para com ela fazer amigos do Altíssimo e constituir profetas. O mesmo Senhor sabe por que e para que a mais vil criatura despertou, chamou, preparou, conduziu, obrigou e constrangeu a escrever a vida de sua digna Mãe, Rainha e Senhora nossa. Sem este impulso e força da poderosa mão do Altíssimo, não pode caber em prudente juízo que viesse tal pensamento ao coração humano, nem semelhante resolução ao meu ânimo, pois me reconheço e confesso por mulher fraca e sem virtude. Assim como não pude, por meu juízo, pensá-lo, tampouco devo com pertinácia resistir. Só por minha vontade, e para que se possa julgar retamente, contarei, com sincera verdade, alguma coisa do que sobre isso me sucedeu. No 8º ano da fundação deste convento, aos 25 de minha idade, confiou-me a obediência ao ofício que hoje indignamente exerço de superiora desta casa. Perturbei-me e afligi-me com grande tristeza e temor pela minha idade, e desejo não era inclinada a governar e mandar, e sim a obedecer e ser governada, sabendo que para dar-me ofício se havia pedido dispensa e por outras justas razões aumentava os temores com que o Altíssimo tem mantido meu coração crucificado. Sinto um pavor contínuo que não posso explicar sobre se meu caminho é seguro, se estarei em sua amizade e graça ou se a perderei.
temores pelo cargo de superiora. Neste sofrimento, clamei ao Senhor de todo o meu coração para que me ajudasse e, se fosse sua vontade, me livrasse desse perigoso fardo. É verdade que Sua Majestade algum tempo antes me havia prevenido, mandando-me aceitá-lo, escusando-me eu com timidez. O Senhor sempre me consolava, declarando ser esse o seu beneplácito. Apesar disso, não cessei minhas petições, porque via em Deus esta coisa bem digna de consideração. Não obstante Sua Majestade mostrar-me ser aquela Sua Santíssima Vontade, a qual eu não poderia impedir, deixava-me liberdade para resistir e recusar. Débil criatura, fiz o que devia, reconhecendo quão grande era a minha insuficiência em todos os pontos. Assim prudente é o agir do Senhor para conosco. Conhecendo essa sua disposição, fiz muitas diligências para evitar perigo tão evidente, mas pouco advertido pela natureza infecta pelos ressaibos da desordenada concupiscência. Apesar disso, o Senhor insistia em sua determinação, consolava-me por si, pelos santos anjos, admoestando-me a obedecer. Recorre a Maria Santíssima. Nessa aflição, recorri à Rainha Senhora minha, singular refúgio de todas as minhas preocupações, e, havendo-lhe exposto meus caminhos e desejos, dignou-se responder-me com suavíssimas razões. Minha filha, consola-te e não se perturbe teu coração com o trabalho. Prepara-te para ele e eu serei tua mãe, e superior a quem obedecerás. Sê-lo-ei também de tuas súditas. Suprirei tuas faltas e tu serás minha representante, por meio de quem realizarei a vontade de meu Filho e meu Deus. Em todas as tuas tentações e trabalhos, recorrerás a mim para te esclareceres, e em tudo receberás meu conselho. Obedece, que eu te ajudarei e estarei atenta às tuas necessidades. Estas são as palavras que me disse a rainha, tão consoladoras quanto proveitosas para minha alma, que se animou e confortou sua tristeza. Desde esse dia, a Mãe de Misericórdia aumentou o que usava com sua escrava, porque daí em diante foi mais íntima e contínua sua comunicação com minha alma, recebendo-me, ouvindo-me e instruindo-me com inefável benevolência, dando-me consolo e conselho em minhas aflições. Encheu minha alma de luz e doutrina de vida eterna, e mandou-me renovar os votos de minha profissão em suas mãos. Finalmente, desde aquela ocorrência, dedicou-se mais a sua escrava, essa amabilíssima Senhora e Mãe Nossa. Afastou o véu dos ocultos e altíssimos sacramentos e magníficos mistérios em sua vida encerrados e escondidos aos mortais. Esse benefício e luz sobrenatural têm sido contínuos, especialmente nos dias de suas festividades e em outras ocasiões nas quais conheci muitos mistérios. Não foi, porém, com a plenitude, frequência e clareza com que depois nos ensinou. A isto acrescentou muitas vezes a ordem de escrevê-los conforme os compreendia enquanto ela os ditava e ensinava. Numa destas festividades de Maria Santíssima, particularmente, disse-me o Altíssimo que conservava desconhecidos muitos sacramentos e benefícios que realizara com essa divina Senhora, Mãe sua, enquanto vivera entre os mortais. Desejava agora manifestá-los e que eu os escrevesse, conforme ela mesma iria me ensinando. De modo contínuo, durante 10 anos que resisti, conheci ser essa vontade de Sua Majestade Altíssima, até que comecei pela primeira vez a escrever essa divina história. Os anjos instruem a Escritura. Confiei essa preocupação aos anjos santos, que o Todo-Poderoso escolhera para me guiar nesse trabalho de escrever a história de nossa Rainha. Manifestei-lhes minha perturbação e quão balbuciante e muda sentia a língua para tão árdua empresa. Responderam-me muitas vezes que era vontade do Altíssimo que eu escrevesse a vida de sua Mãe Puríssima Senhora Nossa. Num certo dia, principalmente, em que argumentei muito com eles, representando minha dificuldade, incapacidade e grandes temores, disseram-me estas palavras: é com razão, alma, que sentes medo, perturbações e dúvidas. Em tal matéria, nós mesmos, os anjos, nos consideramos insuficientes para descrever coisas tão elevadas e magníficas, quais o poder divino operou com a Mãe de Piedade, nossa Rainha. Lembra-te, porém, que faltará o céu e a terra, e tudo o que ser deixará de existir, antes que falte a palavra do Altíssimo.
Muitas vezes ele disse às suas criaturas que a Igreja conserva suas palavras nas Santas Escrituras, que o obediente cantará vitórias sobre os inimigos, e não será erguido por obedecer. Quando criou o primeiro homem, ao lhe intimidar o preceito de não comer da árvore da ciência, estabeleceu a virtude da obediência, sob juramento, para a maior garantia do homem. Assim procedeu com Abraão quando lhe prometeu que da sua descendência nasceria o Messias. Ao criar o primeiro homem, também assegurou-lhe que o obediente não erraria. Repetiu este juramento ao ordenar a morte de seu Filho Altíssimo, e o segundo Adão, que por sua obediência restaurou o que o primeiro perdera pela desobediência. Garantiu aos mortais que, imitando a obediência deste segundo Adão, viveriam para sempre e o inimigo não teria parte em suas obras. Adverte Maria que toda a obediência se origina em Deus, como de sua primeira fonte. Nós, os anjos, obedecemos ao seu poder e retíssima vontade, porque nos é impossível desconhecê-la e nos opor a ela. Vemos o ser imutável do Altíssimo face a face e conhecemos como é santa, pura, verdadeira, retíssima e justa. Esta certeza que nós, os anjos, temos na visão beatífica. Vós, os mortais, também a tendes de acordo com o vosso estado de viadores, naquelas palavras que disse o Senhor a respeito dos superiores. Quem vos ouve a mim ouve. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos obedece, a mim obedece. Em virtude de se obedecer por Deus, o Supremo Superior e principal razão da obediência, compete à sua poderosa providência o acerto dos obedientes, quando o que lhes foi ordenado não é matéria pecaminosa. Isso ele promete com juramento, e antes deixará de existir o que é impossível para Deus do que faltar à sua palavra. Assim, como os filhos procedem dos pais e todos os viventes descendem de Adão, multiplicados na posteridade de sua natureza, assim de Deus, suprema autoridade, procedem todos os superiores, obedecendo aos superiores por ele nas suas pessoas, a ele obedecemos. Vós aos chefes humanos e nós, os anjos, à hierarquia superior, conforme nossa natureza angélica. Lembra-te, pois, alma, que todos te mandaram fazer o que duvidas. Se querendo tu obedecer, tu não fosse conveniente, o Altíssimo faria com tua pena o mesmo que fez com o obediente Abraão, ao sacrificar seu filho Isaque. Mandaria um dos seus espíritos angélicos suspendê-la, como fez com o braço e com o cutelo de Abraão. No entanto, não manda que mobilizemos tua pena, mas sim que com rápido voo a conduzamos e regendo-te esclareçamos teu entendimento e te ajudemos. São Miguel Arcanjo. Estas razões e doutrina me foram dadas, na ocasião, pelos meus santos anjos e senhores, e noutras muitas o príncipe São Miguel me declarou a mesma vontade e ordem do Altíssimo. Por contínuas iluminações, favores e ensinamentos deste grande arcanjo e príncipe celestial, compreendi os magníficos mistérios e sacramentos do Senhor e da Rainha do Céu. Este santo arcanjo foi um dos que aguardavam e serviam com os demais que, para sua custódia, foram escolhidos de todas as ordens e hierarquias angélicas, como em seu lugar direi. Por ser também patrono e protetor universal da Santa Igreja, foi especial testemunha e ministro fidelíssimo dos mistérios da encarnação e redenção. Assim, muitas vezes tenho entendido a respeito deste santo arcanjo, de cuja proteção tenho recebido singulares benefícios em meus trabalhos e combates, havendo-me ele prometido assistir e guiar nesta obra. Nova ordem divina para a monja escrever. Além de todos estes mandatos e de outros, não é necessário referir, e de quanto adiante direi, o mesmo Senhor diretamente muitas vezes me declarou seu beneplácito com as palavras que somente agora passo a referir. Num dia de apresentação de Maria Santíssima no templo, disse-me Sua Majestade, esposa minha, embora sejam conhecidos na Igreja militante muitos mistérios de minha mãe e dos santos, outros estão ocultos, principalmente os íntimos e secretos. Estes em particular, o de Maria Puríssima. Quero que escrevas,
conforme fores instruída. Eu vos declararei e mostrarei, porque pelos ocultos juízos de minha sabedoria os mantive reservados, enquanto não era tempo conveniente e oportuno a minha providência. Agora o é, sendo minha vontade que os escrevas. Obedece, alma. A prova da obediência. Todas estas coisas que tenho dito e outras que poderia declarar não teriam sido capazes de resolver minha vontade e a determinação tão árdua e estranha às minhas condições, se não lhe fosse acrescentada a obediência aos superiores que governam minha alma e me ensinam o caminho da verdade. Meus receios e temores não seria de molde e me assegurar em matéria tão difícil, quando em outras mais fáceis, sendo sobrenaturais, mesmo a obediência custa-me sossegar. Mulher ignorante, procurei sempre este norte. É mister conferir todas as coisas com os guias espirituais, ainda as que parecem muito elevadas e insuspeitas, não as tendo por certas e seguras, enquanto não receberem a aprovação dos mestres e ministros da Santa Igreja. Tudo isto procurei fazer na direção de minha alma, e ainda mais neste propósito de escrever a vida da Rainha do Céu, para que meus prelados não fossem influenciados por meus relatórios. Muito me esforcei dissimulando algumas coisas, pedindo com lágrimas ao Senhor que lhes desse luz e acerto, e muitas vezes desejando que lhes tirasse do pensamento esta empresa e não me deixasse errar nem ser enganada. Vacilação por muitos anos. Confesso também que o demônio, aproveitando-se de minha natural timidez, tem se esforçado muito para impedir esta obra, procurando modos para me aterrar e afligir. Teria sem dúvida me obrigado a deixá-la se a indústria e perseverança invencível de meus prelados não houvesse encorajado minha covardia, dando também ocasião para que o Senhor, a Virgem Puríssima e os santos anjos renovassem sua iluminação, sinais e prodígios. Apesar de tudo isso, protelei, ou melhor dizer, resisti por muitos anos aos mandatos de todos, como adiante direi, sem me atrever a principiar trabalho tão superior às minhas forças. Creio haver sido especial providência de Sua Majestade, porque no decurso desse tempo aconteceram-me tantos sucessos, e posso dizer mistérios e provações tão diversas e extraordinárias, que não poderia gozar da quietude e serenidade espiritual necessárias para receber esta luz e ensinamento. Não é em qualquer estado, ainda que seja muito elevado e perfeito, que o ápice da alma pode estar idôneo para receber tão alto e delicado influxo. Fora dessa razão, encontro outra. Nesta longa dilação, pude melhor me informar e assegurar, mediante a nova luz que se vai alcançando com o tempo, com a prudência que se vai adquirindo por várias experiências e ainda com a persistência do Senhor, dos santos e de meus prelados em suas instâncias. Tão continuada ordenação me tranquilizou e deu certeza, vencendo meus temores, covardia e perplexidade, deixando ao cuidado do Senhor o que desconfio de minha fraqueza. Confiança na obediência. Confiando, pois, nesta grande virtude da obediência, resolvi, em nome do Altíssimo e da Rainha minha Senhora, render minha resistência. Chamo grande esta virtude, não só porque ela oferece a Deus em holocausto e sacrifício a parte mais nobre da criatura, que é a mente, ditame e vontade, mas também porque nenhuma outra virtude garante mais o acerto do que a obediência. Com ela, a criatura não age por si, mas sim como instrumento de quem a governa e manda. Ela fortaleceu Abraão para vencer a força do amor natural por Isaque, se foi poderosa para isso, para que o sol e o céu suspendessem sua veloz carreira. Bem o pode ser para movimentar a terra, se os houvesse orientado pela obediência, certamente não teria sido castigado por ousado e temerário em tocar a arca. Bem vejo que ainda mais indigna eu estendo a mão para tocar não a arca inanimada e figurativa da antiga lei, mas a arca viva do Novo Testamento, onde foi encerrado o maná da divindade e o autor da graça e sua santa lei. Se me calo, porém, temo com razão desobedecer a tantos mandatos e poderei dizer como Isaías: ai de mim, porque calei. Portanto, ó Rainha, Senhora minha, melhor será que resplandeça em minha vileza vossa benigna piedade e misericórdia, e o favor de vossa liberal mão. Melhor será que me deis para obedecer às vossas ordens,
do que incorrer em vossa indignação. Será ato digno de vossa clemência. Ó Mãe Puríssima, elevar da terra ao pobre, e de um ser fraco e menos idôneo fazer instrumento para as obras tão difíceis. Com isto, exaltareis vossa benignidade, em que vosso Filho Santíssimo vos comunicou. Deste modo, não dareis motivo à falsa presunção para imaginar que por indústria humana, prudência terrena, força e autoridade da controvérsia se produz essa obra. Será assim, pela virtude da graça divina, com que despertas de novo os corações e os atraís a vós, fonte de piedade e misericórdia. Falai, pois, Senhora, que vossa serva escuta, com ardente vontade de obedecer-vos como deve. No entanto, como poderão meus desejos igualar a minha dívida? Impossível será a digna retribuição, mas se possível fora eu a desejara. Ó grande e poderosa Senhora, cumpri vossas promessas e palavras, manifestando-me vossas graças e atributos, para que vossa grandeza seja mais conhecida e exaltada por todos os povos e gerações. Falai, Senhora, que a vossa serva ouve. Falai e glorificai ao Altíssimo pelas obras poderosas e maravilhosas que sua destra realizou em vossa profundíssima humildade. De suas mãos feitas ao torno, repletas de jacintos, derramem-se as graças nas vossas, e delas vossos devotos e servos, para que os anjos o bendigam, os justos o exaltem, os pecadores o procurem, e todos tenham o exemplo da suma santidade e pureza. Com a graça de vosso Filho Santíssimo, tenha eu este espelho e eficiente modelo, por onde possa ordenar minha vida. Este há de ser o primeiro desígnio da minha atenção em escrever a vossa obra. Assim, repetidas vezes me disse vossa Alteza, dignando-se oferecer-me um vivo retrato e animado espelho sem mancha, onde eu veja e adorne minha alma, para ser filha vossa e esposa do vosso Filho Santíssimo. Submete a obra à correção da Igreja. Esta é toda a minha pretensão e desejo. Não escreverei ao modo de mestra, senão como discípula, não para ensinar, mas para aprender, já que por obrigação na Santa Igreja devem as mulheres calar, para ouvir os mestres. Todavia, como instrumento da Rainha do Céu, manifestarei o que Sua Majestade se digne me ensinar e mandar, para receber o Espírito que seu Filho Santíssimo prometeu. Enviar sobre qualquer espécie de pessoas, sem exceção, todas as almas são capazes, também o são para manifestar, no conveniente modo, como receberam o seu Espírito. Esse Espírito, se a autoridade superior assim ordena, com providência cristã, conforme julgo hajam disposto meus prelados. Que eu erre é possível, em consequência de ser mulher ignorante, não porém voluntariamente ou por obedecer. Assim, me remeto e sujeito a quem me guia, e à correção da Santa Igreja Católica, a cujos ministros recorrerei em qualquer dificuldade. Quero que meu prelado, mestre e confessor seja testemunha e censor da doutrina que recebo e juiz vigilante e severo de meu proceder no cumprimento dela e das obrigações que me decorrem este benefício. A obra é escrita pela segunda vez. Por vontade do Senhor e ordem da obediência, escrevi essa divina história pela segunda vez. Na primeira, a luz com que conhecia seus mistérios era tão abundante e fecunda, e minha capacidade tão grande, que para dizer tudo não bastou a língua, não conseguiram as palavras, nem a velocidade da pena. Deixei algumas coisas, e com o tempo e novas inteligências, encontro-me mais disposta para escrevê-las agora. Não obstante, sempre deixarei de dizer muito do que entendo e conheço, por explicar tudo nunca é possível. Conheci no Senhor ainda outra razão. Ao escrever a primeira vez, me preocupei muito pela forma desta obra. Além disto, tão grandes foram as tentações e temores, tão excessivas as tempestades e pensamentos que me combatiam para convencer-me de temerária por empreender obra tão árdua que resolvi queimá-la. Creio não ter sido sem permissão do Senhor, porque em estado de tanta perturbação a alma não podia receber o conveniente o que o Altíssimo desejava. Escrevê-la em meu coração, gravando em meu espírito sua doutrina, segundo me é mandado agora, e que se pode deduzir do seguinte fato.
Deus ordena escrever esta obra. Num dia da festa da purificação de Nossa Senhora, depois de haver recebido o Santíssimo Sacramento, quis celebrar esta santa festividade por ser aniversário de minha profissão, com ações de graças e submisso coração ao Altíssimo, que sem merecimento meu me aceitou por esposa. Ao expressar estes afetos, senti em meu interior uma eficaz transformação com a abundantíssima luz que me atraía, compelindo-me forte e suavemente ao conhecimento de Deus, de sua bondade, perfeições e atributos e à convicção de minha própria miséria. Estes motivos, que ao mesmo tempo se ofereciam ao meu entendimento, produziram diferentes efeitos. O primeiro absorvia toda a minha atenção e vontade, enquanto o segundo aniquilava-me, apegando-me ao pó. Meu ser se desfazia, sentindo veementíssima dor e contrição de meus graves pecados. Tomava firme propósito de emenda e de renunciar a tudo quanto o mundo tem, para livrar-me da terra ao amor de Deus. Nestes afetos desfalecia, e a maior dor vinha a ser consolo e o morrer era viver. Apiedando-se de meu delíquio, unicamente por sua misericórdia, disse-me o Senhor: não desanimes, minha filha e esposa, que para te perdoar, lavar e purificar das culpas, aplicar-te-ei meus infinitos merecimentos e o sangue que por ti derramei. Anima-te a adquirir a perfeição que desejas, imitando a vida de minha Mãe Santíssima. Escreve-a segunda vez, para acrescentar o que faltou na primeira e para imprimir em teu coração sua doutrina. Não irrites mais minha justiça, nem afastes a minha misericórdia, queimando o que escreves, para que minha indignação não retire a luz, sem mereceres, te dei para conheceres e revelares estes mistérios. Advertência da Mãe de Deus. Logo vi a Mãe de Deus e da Piedade dizer-me: minha filha, ainda não colheste o devido fruto da árvore da vida de minha história que escreveste, nem chegaste à medula de sua substância. Não recolheste bastante deste maná escondido, nem chegaste à última e perfeita disposição que necessitavas para o Todo-Poderoso ir gravando em tua alma minhas virtudes e perfeições. Dar-te-ei as disposições convenientes para o que a divina destra quer operar em ti. Da abundantíssima graça que me comunicou, pedi-lhe licença para adornar e preparar tua alma, por minha mão e intercessão, a fim de tornares a escrever minha vida sem te preocupares com sua forma exterior, mas antes com seu fundo e substância. Conserva-te passiva, sem criar obstáculos, para receber o caudal da divina graça que o Todo-Poderoso derramou em mim. Sobre ti transbordará a parte que sua divina vontade dispuser. Não a impeças nem a reduzas por tua mesquinhez e imperfeito procedimento. Logo compreendi que a Mãe da Piedade me vestiu um traje mais branco do que a neve e mais resplandecente que o sol. Em seguida cingiu-me com um cinto riquíssimo e disse: com isso participarás da minha pureza. Pediu ao Senhor ciência infusa para adornar-me com ela ao modo de formosíssimos cabelos e outras joias preciosas que eu compreendia serem grandes, embora fosse incapaz de avaliar seu preço. Depois deste adorno, disse-me a Divina Senhora: trabalha fiel e diligentemente por me imitar e ser perfeitíssima filha minha, gerada pelo meu espírito e alimentada ao meu seio. Dou-te minha bênção, para que em meu nome e sob minha direção e assistência escrevas pela segunda vez. Descrição da obra. Esta santa biografia, para maior clareza, divide-se em 3 partes. A primeira trata dos primeiros 15 anos da Rainha do Céu, desde sua conceição puríssima, até que em seu virginal seio tomou carne o Verbo Eterno, e que nestes anos operou o Altíssimo em Maria Santíssima. A segunda parte compreende o mistério da encarnação, toda a vida de Cristo, nosso Senhor, sua paixão, morte e ascensão aos céus,
tempo em que viveu a divina rainha com seu Filho Santíssimo e o que fez durante essa época. A terceira parte será o restante da vida da Mãe da Graça, depois que ficou só no mundo sem Cristo nosso Senhor, até chegar a hora de seu feliz trânsito e coroação nos céus, como sua imperatriz, para viver eternamente como filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Estas 3 partes são divididas em 8 livros, para mais fácil manuseio e para constituir permanente objeto de meu entendimento, estímulo de minha vontade e minha meditação dia e noite. Época e circunstância da composição da obra. Para refletir em que tempo escrevi esta divina história, é preciso saber que este convento de religiosas descalças da Puríssima Conceição foi fundado por meus pais Frei Francisco Coronel e Madre Soror Catarina de Arana, em sua mesma residência, por disposição e vontade divina manifestada em particular revelação à minha mãe Soror Catarina. A fundação realizou-se na 8ª da Epifania, a 13 de janeiro do ano de 1619. No mesmo dia, minha mãe e 2 filhas tomamos o hábito. E meu pai entrou na ordem de nosso seráfico pai São Francisco, onde 2 filhos já eram religiosos. Vestiu o hábito, professou, viveu edificando a todos e morreu santamente. Minha mãe e eu recebemos o véu no dia da purificação da grande rainha do céu, a 2 de fevereiro do ano de 1620. Por não ter idade suficiente, adiou-se a profissão da 2ª filha. Unicamente da bondade do Todo-Poderoso recebeu nossa inteira família a graça de consagrar-se a Ele no estado religioso. No 8º ano da fundação, aos 25 de minha idade, em 1620 do Senhor, confiou-me a obediência, o ofício de prelada, que hoje indignamente exerço. Durante 10 anos de prelazia, recebi muitos mandatos do Altíssimo e da grande Rainha do Céu para escrever sua vida santíssima. Com temor e timidez resisti todo esse tempo a estas ordens divinas até o ano de 1637, em que comecei a escrevê-la a primeira vez. Ao terminá-la, pelos temores e tribulações já ditos e por conselho de um confessor que me assistia na ausência do principal que me dirigia, queimei todos os papéis e outros muitos, assim desta sagrada história, como de outras matérias importantes e misteriosas. Disse-me ele que na Santa Igreja as mulheres não deviam escrever. Obedeci-lhe prontamente, para depois receber ásperas repreensões dos superiores e do confessor que estava a par de toda a minha vida. Intimaram-me novamente a escrevê-la outra vez, e o Altíssimo e a Rainha do Céu renovaram seus mandatos para que lhe obedecesse. Nessa segunda vez, foi tão copiosa a luz que recebi sobre o ser divino, tão abundantes os benefícios que a destra do Altíssimo me comunicou para que minha pobre alma se renovasse e vivificasse nos ensinamentos de sua divina mestra, tão perfeitas as doutrinas e tão elevados os mistérios que me vi obrigada a compor outro livro à parte, embora pertença à mesma biografia. Este livro tem por título Leis da Esposa, ápices de seu casto amor e fruto colhido da árvore da vida de Maria Santíssima Senhora Nossa. Com um favor divino, começo a escrevê-la em 8 de dezembro de 1655, dia da Puríssima Imaculada Conceição. Fim da introdução da primeira parte. Que eu vos louve, ó Virgem Mãe de Deus, dai-me força contra os vossos inimigos. Primeira parte. Vida e mistérios da Rainha do Céu. O que o Altíssimo realizou nesta pura criatura, desde sua Imaculada Conceição até que em seu seio virginal o Verbo assumiu carne humana. Os favores que lhe fez nestes primeiros 15 anos e o muito que por si mesmo adquiriu com a divina graça. Capítulo 1. 2 visões particulares que o Senhor manifestou à minha alma, outras inteligências e mistérios que me impeliam a afastar-me das coisas terrenas, elevando o meu espírito acima da terra. Louvor a Deus. Louvo-te, exalto, Rei Altíssimo, que por tua dignação e elevada majestade escondeste aos sábios e mestres estes altos mistérios
e os revelastes a mim, tua escrava, a menor e mais inútil de tua igreja. Assim, com admiração, sereis conhecido por Todo-Poderoso e autor desta obra, tanto quanto mais vil e fraco é o instrumento que utilizas. Estado de alma da escritora. Depois das longas resistências que referi, de infundados temores e de grandes perplexidades nascidas da minha covardia, por conhecer este mar imenso de maravilhas no qual embarco, receiosa de nele me afogar, este Senhor Altíssimo deu-me a sentir uma força do alto, suave, forte, eficaz e doce. Luz que esclarece o entendimento, submete a vontade rebelde, sossegando, dirigindo, governando e ordenando os sentidos interiores e exteriores, submetendo-me inteiramente a criatura ao agrado e vontade do Altíssimo, para procurar em tudo e somente sua honra e glória. Estando nesta disposição, ouvi a voz do Todo-Poderoso, que fortemente me chamava e atraía para si. Elevava minha habitação ao alto e fortalecia contra os leões, a rugir famintos, procurando afastar minha alma do bem que lhe ofereciam no conhecimento dos grandes sacramentos encerrados neste tabernáculo e santa cidade de Deus. Libertou-me das portas da tribulação, por onde me convidavam a entrar, cercada pelas dores da morte e da perdição, rodeada pela chama desta Sodoma e Babilônia, onde vivemos. Procuravam me transviar para que cegamente voltasse e me entregasse a ela, oferecendo objetos de aparente deleite aos meus sentidos, sugestionando-os com falsidade e dolo. De todos estes laços, preparados aos meus pés, livrou-me o Altíssimo, elevando meu espírito e instruindo-me com eficazes admoestações no caminho da perfeição. Convidou-me a uma vida espiritualizada e angélica em carne mortal, obrigando-me a viver tão solícita que no meio da fornalha não me tocasse o fogo e me livrasse da língua iníqua quando muitas vezes me contava mentiras terrenas. Chamou-me Sua Alteza para me levantar do pó e da fraqueza causada pela lei do pecado e resistir aos efeitos herdados da natureza corrompida, dominando-a em suas desordenadas inclinações. Devia destruí-las na presença da luz e elevar-me sobre mim mesma. Com força de poderoso Deus, correções de pai e carinhos de esposo, muitas vezes me chamava e dizia: pomba minha e obra de minhas mãos, levanta-te e apressa-te, vem a mim que sou luz e caminho. A quem me segue não anda nas trevas. Vem a mim que sou verdade infalível, santidade verdadeira, sou poderoso e o sábio emendador dos sábios. Estas palavras produziram em mim efeitos de flechas de doce amor, admiração, reverência e também de temor, de conhecimento de meus pecados e de covardia com que me retraía e aniquilava. O Senhor me dizia: vem, alma, vem que sou teu Deus onipotente, e ainda que tenhas sido pródiga e pecadora, ergue-te e vem a mim que sou teu Pai. Recebe a estola de minha amizade e o anel de esposa. 6 anjos auxiliam a escritora. Encontrando-me neste estado, vi certo dia os 6 anjos que, como já disse, o Senhor designou para me assistirem neste trabalho e em outras ocasiões de combate. Eles me purificaram, prepararam e em seguida apresentaram-me ao Senhor. Sua Majestade deu à minha alma uma nova luz e capacidade semelhante à da glória, que me fortificou e me deu aptidão para ver e conhecer o que está acima das forças de criatura terrena. Em seguida vi outros 2 anjos de hierarquia superior que me atraíam fortemente ao Senhor, e compreendi que eram muito misteriosos e me queriam manifestar altos e escondidos sacramentos. Respondi-lhes prontamente, ansiosa por gozar daquele bem que me anunciavam, e com ardente afeto declarei minha disposição para ver o que me queriam mostrar e misteriosamente me escondiam. Imediatamente, com muita severidade, responderam: detente, alma. Voltei-me para eles e lhes disse: príncipes do poderoso e mensageiros do grande rei, porque tendo-me chamado agora me detendes assim, contrariando meu desejo e retardando meu gozo e alegria? Que força e poder é o vosso que me chama e me empolga e ao mesmo tempo me atrai e me detém? Atraindo-me pelos perfumes do meu amado Senhor, me detendes com prisões tão fortes. Dizei-me a causa disto. Responderam-me: é necessário, alma, vir descalça e despida de todos os teus apetites e paixões, para conhecer estes altos mistérios que não admitem nem são compatíveis com inclinações contrárias. Descalça-te como Moisés,
conforme foi ordenado para ver aquela milagrosa sarça. Príncipes e senhores meus, respondi, muito foi pedido a Moisés para em natureza terrena ter operado angélicas. Todavia ele era santo e justo, e eu, pecadora cheia de misérias, perturba-se meu coração e lamento a servidão da lei do pecado, que sinto em meus membros contrária do espírito. A isso disseram-me, alma, coisa muito difícil ser-te-ia pedida se dependesse apenas de tuas forças. O Altíssimo, porém, que pede e quer esta disposição, é poderoso e não negará o seu auxílio, se de coração a pedires e te dispuseres para recebê-la. Seu poder, que fazia arder da sarça sem queimar-se, poderá fazer com que a alma presa e cercada pelo fogo das paixões não se queime, desejando ela libertar-se. Sua majestade pede o que quer e pode quanto pede, e com sua fortaleza serás capaz do que te manda. Descalça-te e chora amargamente, clama do íntimo do teu coração, para que seja ouvida a tua oração e se cumpra o teu desejo. A mulher do Apocalipse. Neste momento vi riquíssimo véu encobrindo um tesouro, e minha vontade se excitava para afastá-lo e descobrir o oculto mistério que a inteligência entrevia. A este meu desejo foi-me advertido: obedece, alma, ao que te admoesta e manda. Despe-te de ti mesma e então verás. Propus emendar minha vida e vencer minhas inclinações. Chorava e suspirava do íntimo da alma para me ser manifestado aquele bem, e assim como ia propondo, também ia se levantando o véu que escondia o meu tesouro. Quando se afastou inteiramente, viram meus olhos interiores o que não saberei dizer nem explicar com palavras. Vi um grande e misterioso sinal no céu. Uma mulher, uma senhora e formosíssima rainha coroada de estrelas, vestida de sol, tendo a lua aos seus pés. Disseram-me os anjos santos: esta é aquela ditosa mulher que São João viu no Apocalipse, e onde estão compendiados, depositados e selados os maravilhosos mistérios da redenção. Favoreceu tanto o Altíssimo e Todo-Poderoso a esta criatura que a nós, seus espíritos, causa admiração. Vê e considera suas excelências. Escreve-as, que para isto e para teu proveito te são manifestadas. Conheci tantas maravilhas que sua abundância me emudece e a admiração me suspende. Julgo que na minha vida mortal todas as criaturas não seriam suficientes para conhecê-las, adiante as irei expondo. Exortação divina. Outro dia, em tempo de quietude e serenidade espiritual, no mesmo estado que já descrevi, ouvi a voz do Altíssimo que me dizia: esposa minha, quero que acabes de te resolver, que me procures solícita, que fervorosa me ames, e que tua vida seja mais angélica que humana. Esquecendo tudo o que é terreno, quero elevar-te do pó e do esterco como pobre e necessitada. Ao ser elevada, quero que te humilhes, e que o teu nardo exale suave perfume. Enquanto permaneces em minha presença, conhecendo tua fraqueza e misérias, convence-te de que mereces a tribulação e nela tua profunda humilhação. Vê minha grandeza e tua pequenez. Sou justo e santo e com justiça te aflijo, usando de misericórdia e não te castigando segundo mereces. Procura sobre este fundamento de humildade adquirir as demais virtudes para cumprires minha vontade. Para te instruir e corrigir e repreender-te, te dou por mestra minha Virgem Mãe. Ela te formará e guiará teus passos no meu agrado e beneplácito. Maria, escada de Jacó. Estava presente esta rainha quando o Altíssimo Senhor me disse aquelas palavras e não se dignou a divina princesa em aceitar o ofício que sua majestade lhe dava. Recebeu-o benignamente e disse-me: minha filha, quero que sejas minha discípula e companheira, e eu serei tua mestra. Adverte, porém, que me hás de obedecer com coragem, e desde este dia não se há de perceber em ti vestígios de filha de Adão. Minha vida, as obras de minha peregrinação, as maravilhas que o poderoso braço do Altíssimo operou em mim, hão de ser-te teu espelho e modelo de tua vida. Prostrei-me ante o real trono da rei e da rainha do universo e ofereci-me para obedecer em tudo. Agradeci ao Altíssimo o benefício de me dar tal amparo e guia, tão acima de meus méritos.
Renovei em suas mãos os votos de minha profissão e me ofereci novamente para obedecer-lhe e cooperar com todas as forças na emenda de minha vida. Disse-me o Senhor: presta atenção e ouça. E olha, assim o fiz e vi uma escada de muitos degraus, belíssima e com grande número de anjos, uns que assistiam e outros que desciam e subiam por ela. Disse-me Sua Majestade: esta é aquela misteriosa escada de Jacó, casa de Deus e porta do céu. Se te dispuseres e tua vida for tal que não mereça repreensão aos meus olhos, subirás por ela até mim. Maria caminho para Deus. Esta promessa excitava meu desejo, afervorava minha vontade, arrebatava meu espírito e com muitas lágrimas queixava-me de ser tão pesada para mim mesma. Suspirava pelo fim de meu cativeiro e por chegar onde não há óbice que possa impedir o amor. Nestas ânsias passei alguns dias procurando aperfeiçoar minha vida, fazendo nova confissão geral e corrigindo algumas imperfeições. A visão da escada continuava, mas não entendia seu significado. Fiz muitas promessas ao Senhor, propondo novamente afastar-me de todo o terrestre, conservando minha vontade livre para somente amá-lo sem deixá-la inclinar-se a coisa alguma. Ainda que fosse pequena e inocente, rejeitei e renunciei a tudo quanto é aparente e ilusório. Passado alguns dias nestes sentimentos e disposição, o Altíssimo declarou-me ver ser aquela escada vida da Santíssima Virgem, suas virtudes e mistérios. Disse-me Sua Majestade: quero, esposa minha, que subas por esta escada de Jacó e entre por esta porta do céu, para conhecer meus atributos e contemplar minha divindade. Sobe, pois, e caminha por ela até mim. Estes anjos que a assistem e a acompanham são os que eu dediquei para a guarda e defesa desta cidade de Sião. Atende e medita estas virtudes e trabalha por imitá-las. Pareceu-me subir por esta escada e ver a maior das maravilhas e o mais inefável prodígio do Senhor em pura criatura, a maior santidade e perfeição de virtudes que jamais criou o braço do Onipotente. No fim da escada vi o Senhor dos Senhores e a Rainha de toda a criação, e mandaram-me, por estes magníficos sacramentos, o glorificasse, louvasse, exaltasse e escrevesse o que deles entendesse. Deu-me o excelso e eminente Senhor nestas tábuas, melhores que as de Moisés, lei para meditar e observar escrita por seu poderoso dedo. Inspirou minha vontade, para em sua presença dirigir-me à puríssima sem rainha, prometendo-lhe vencer a minha resistência e com seu auxílio escrever sua vida santíssima, tendo em vista 3 objetivos. Primeiro, que se conheça a profunda reverência devida ao Deus eterno, e como as criaturas devem se humilhar na medida em que sua majestade se lhes faz mais acessível. O efeito dos maiores favores e benefícios há de ser maior temor, reverência, solicitude e humildade. Segundo, que o gênero humano esquecido de sua salvação considere e conheça o que deve à sua rainha e mãe de piedade nas obras da redenção, o amor e reverência que ela teve a Deus e o que devemos ter a esta grande senhora. Terceiro, que o diretor de minha alma e todo o mundo, se for conveniente, conheçam minha pequenez, vileza e má retribuição por tudo quanto recebo. Oportunidade da obra. A este meu desejo respondeu a Santíssima Virgem: minha filha, o mundo está muito necessitado desta doutrina, porque não sabe e não tem a devida reverência ao Senhor Onipotente. Por causa desta ignorância e audácia dos mortais, provoca a retidão de sua justiça que os aflige e castiga. Vivem esquecidos de Deus, mergulhados nas trevas, sem saber procurar a salvação nem encontrar a luz. Isto é, resultado da falta de temor e reverência que deviam ter pelo Senhor. Estes e outros avisos deram-me o Altíssimo e a Rainha, para manifestar-me sua vontade a respeito desta obra. Pareceu-me temeridade e pouco amor a mim mesma, não aceitar a doutrina e ensinamento que esta grande Senhora prometeu dar-me. Na descrição da sua vida santíssima, tampouco julguei conveniente adiar para outro tempo, porque o Altíssimo manifestou-me ser este o oportuno e conveniente. Sobre isso, me disse estas palavras:
minha filha, quando enviei meu unigênito ao mundo, este se encontrava no pior estado que havia tido desde o princípio, com exceção de alguns fiéis que me serviam. A natureza humana é tão imperfeita que, não se sujeitando na direção interior de minha luz e prática dos ensinamentos de meus ministros, não submetendo o seu próprio ditame para seguir a mim, que sou o caminho, verdade e vida, guardando meus mandamentos e minha amizade, cairá logo em profundas trevas e inumeráveis misérias, de abismo em abismo, até obstinar-se no pecado. Desde a criação e o pecado do primeiro homem até a lei que dei a Moisés, governaram-se pelas próprias inclinações, cometendo grandes erros e pecados. Depois da lei, os cometeram por desobedecê-la, e assim foram se afastando cada vez mais da verdade e luz, chegando ao maior esquecimento. Eu, com paternal amor, enviei a salvação eterna, o remédio para as incuráveis enfermidades da natureza humana. Com isto, justifiquei a minha causa. Como então esperei o tempo no qual mais resplandecesse a misericórdia. Quero agora fazer-lhes outra muito grande. Este é o tempo oportuno para dela usar, enquanto não chegar a minha hora, na qual o mundo se encontrará com tantas dívidas e processos que conhecerá o justo motivo de minha indignação. Nessa hora manifestarei minha ira, justiça, equidade e quão justificada está minha causa. Chegou o tempo em que melhor se há de manifestar o atributo de minha misericórdia, e no qual desejo que meu amor não fique inativo. Agora, quando o mundo chegou a tão infeliz época, depois que o Verbo se encarnou, quando os mortais se encontram mais descuidados do próprio bem e menos o procuram, quando mais se aproxima o fim de sua transitória vida, o pôr do sol do tempo e a noite da eternidade para os reprovados, quando aos justos nasce o eterno dia sem noite, quando a maioria dos mortais jazem nas trevas da ignorância e das culpas, oprimindo os justos e zombando dos filhos de Deus, quando minha lei santa e divina é desprezada pela iníqua matéria de Estado, tão odiosa como inimiga de minha providência, quando os maus menos merecem, olhando para os justos que vivem neste tempo propício para eles, quero abrir a todos uma porta para entrarem em minha misericórdia. Acendo-lhes um farol para iluminar as trevas de sua cegueira. Dou-lhes um oportuno remédio, se o quiserem usar para voltarem à minha graça. Felizes os que o encontrarem, e bem-aventurados os que conhecerem seu valor. Ricos os que acharem este tesouro, felizes e muito sábios os que o explorarem, reverentemente para compreender seus mistérios. Quero que saibam quanto vale a intercessão daquela que foi remédio de suas culpas, dando em seu seio vida mortal ao imortal. Quero que lhes sirvam de espelho onde vejam suas ingratidões, as maravilhosas obras que meu poderoso braço operou nesta criatura. Mostrar-lhes-ei muitas das quais realizei com a mãe do Verbo, até agora ocultas por meus autojuízos. Oportunidade das revelações. Não os manifestei na primitiva igreja, porque são mistérios tão magníficos que os fiéis teriam ficado a estudá-los e contemplá-los, quando era mais necessário estabelecer a lei da graça e o Evangelho. Ainda que ambas as coisas teriam sido compatíveis, a ignorância humana poderia ficar confusa, quando ainda estava tão no princípio a fé na encarnação, redenção e preceitos da nova lei evangélica. Por isso, disse o Verbo manado aos seus discípulos na última ceia: muitas coisas teria para vos dizer, mas agora não estáis preparados para recebê-las. Na pessoa deles, falou ao mundo inteiro, que ainda não estava em condições de receber o conhecimento dos mistérios da mãe, antes de estar estabelecida a graça e a fé em seu Filho. Agora a necessidade é maior e ela me obriga mais do que o merecimento dos homens. Se me empenhassem, reverenciando, crendo e conhecendo as maravilhas que em si encerra a Mãe da Piedade, e se de coração solicitassem sua intercessão, o mundo poderia melhorar. Não quero deixar de mostrar-lhes esta mística cidade de refúgio. Descreve-a, delineando-a como conseguir tua limitação. Não quero que esta descrição de sua vida componha-se de opiniões e hipóteses, mas seja a verdade certa. Os que têm ouvidos para ouvir, ouçam.
Os que têm sede, venham às águas vivas e deixem as cisternas rachadas. Os que desejam luz, sigam até o fim. Palavra do Senhor Deus Onipotente. Estas são as palavras que me disse o Altíssimo na ocasião que referi. Satisfazendo a obediência que assim me ordena, explicarei no capítulo seguinte para deixar esclarecido em todos os demais o modo como recebo esta doutrina e luz, como contemplo o Senhor e as inteligências e misericórdias deste gênero me são comunicadas e descreverei adiante.